Olá, gente, mais um estudo eu vou dar aqui. Eu vou falar a respeito do assunto, vai ser a respeito de Satã. Quem é Satã? Muita gente pensa que Satã, que é o Satanás, pensa que é um ser à toa, um bestalhado, uma bestalhada que não sabe das coisas. Pensa que ele não sabe das coisas, pensa que ele ilude o povo. É aquele que vive matando, que vive roubando, que vive adulterando. Não, isso é obra satânica, não é ele. Às vezes não, o Espírito entrou em fulano e fez o mal a fulano. Não, não é Satã não. É o homem que é ruim mesmo. A Bíblia mostra o texto aqui que o homem fez coisa pior do que o Satanás. Certo? O Satanás ele quer ser adorado, gente. O Satanás ele é um Deus, ele quer ser adorado. O Satanás não é esse que vive roubando, matando, destruindo, não. Ele veio matar, roubar e destruir. O que foi que ele veio matar? Ele veio matar o homem da vida eterna, para trazer para ele. Matar é isso, não é matar de espada, nem de assalto, nem de bala, de arma de fogo, não. Ele veio matar e destruir, como destruir o homem da salvação. Destruir o homem da salvação para trazer para ele. Quando ele estava no céu, ele pregou o quê? Ele pregou que ele subiria nas altas nuvens, no Isaías, e exaltarai mas na mais altas estrelas, e fazia lá o trono dele, e seria semelhante ao Altíssimo. Quando ele pregou isso lá no céu, aos anjos que ele administrava, ele arrastou a terça parte dos anjos para ele, certo? A terça parte dos anjos para ele ficou para ele, ele puxou para o lado dele. Teve anjo que ia voltar, então o Eterno não aceitou, o Eterno botou na escuridão. Tem anjo que está na escuridão, isso há muito tempo, né? Cerca de 1.000 anos atrás, né? Então, está na escuridão para ser julgado no dia de juízo. Porque o Satanás, ele iludiu os anjos, teve anjo que ia voltar. Quando ele voltava, o Eterno não aceitou mais. Ele está lá na escuridão, numa escuridão, para esperar ser julgado no dia de juízo. Então, se aqueles anjos merecerem vida eterna, se não merecer, vão se perder. Satanás ele ilude com lábia, com mentira. Ele prega mentira e prega a verdade. A Bíblia no livro de João 8,44 diz que ele é o pai da mentira, mas também ele prega a verdade. Tem que saber como é que ele ilude. Como é que ele ilude? Como está iludindo o mundo, viu? Estão iludidos. O povo está sendo iludido por inimigo, não está percebendo. Satanás, quando ele foi para o Jardim do Éden, quando ele foi lançado lá do céu, caiu aqui na terra, o que foi que ele fez? O Eterno disse para o homem lá que ele comesse todo o fruto que haveria no jardim. Mas o fruto da sabedoria do mal, ele não tocasse nele, nem comesse, porque se ele comesse, morreria. O que foi que Satanás fez? Satanás não foi para o homem, porque o homem foi feito à imagem do Eterno e à semelhança do Eterno. Como o Eterno viu que o homem não é bom viver só, aí tirou do homem da costela, fez uma mulher para ele, aí Satanás não foi para o homem, porque o homem, como é mais do Pai Eterno, que nós somos fortes, aí correu para a mulher. Quando jogou para a mulher, foi o que ele fez para a mulher. Veja o que ele fez com a mulher, foi o que ele fez, disse para a mulher. Veja só, vamos ler, lá em 3, aqui lá em 2 de formação da mulher, né? Na queda do homem. Veja aqui, eu vou pegar o estudo aqui, vou deixar marcadinho para não, que é muito estudo, senão eu esqueço. Diz aqui lá em Êxodo capítulo 2, 16 e 17. Diz assim, olha. 2, 16 e 17. Vê o que ele fez, olha. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 16 e 17. Diz assim, olha. O Senhor Deus deu a esta ordem de toda a árvore. Até deu a ordem a Adão. O Senhor deu-lhe esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Eterno disse que não é para um comer aquele fruto no meio do jardim, porque se comer, tocar, morrerá. O que foi que o Satã fez? Veja como o Satã é esperto. Veja o que ele fez. Veja, quando ele foi conversar com a mulher, para iludir a mulher, veja o que foi que ele pregou. Ele pregou uma verdade e uma mentira. E ele é o pai da mentira. Ele pegou uma verdade e uma mentira em seguida. Aí a mulher ficou ali, aí, sem entender. É como nas igrejas hoje, não estão entendendo a espada do inimigo. Veja só. Aqui na frente, em 3 de... Vou escurar aqui. 3, 1 a 15, diz assim, olha. Mas a serpente, olha, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Eterno tinha criado, disse, veja o que a serpente fez. Satã, né, trofão de serpente, foi lá e iludiu a mulher. Disse a mulher, é assim que Deus disse, está aqui Deus. Quando eu falo o Eterno, está aqui Deus, Deus é título, eu falo o Eterno. O Eterno disse, não comerá de toda a árvore do jardim? O Satã falando para a mulher. Respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer.
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse o Eterno, dele não comereis, nem tocarei nele, para que não morrais. Veja o que foi que Satanás disse. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerei. Olha, por quê? O Eterno sabe que no dia em que deles comerem-se, se vos abrirão os olhos, e como o Eterno, serei conhecedor do bem e do mal. Ele pregou aqui, conhecedor do bem e do mal, uma verdade. Ele pregou em cima uma mentira, pregou aqui, olha. Então, aqui, ó, porque Deus sabe, aqui, ó, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerei. Aí o Satanás disse, porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, se vos abrirão os olhos, e será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ele pregou essa verdade, mas em cima ele pregou uma mentira. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Mas do fruto da, aqui, ó. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, até dele não comereis, nem tocarei para que não morra. A mulher disse ao Satã. A Satã disse, a serpente disse à mulher, é certo que não morrerei. Ele pregou uma mentira, é certo que não morrerei. Aí pregou uma verdade embaixo. O Eterno sabe que no dia que comerem, abrirão os vossos olhos, serei como Deus, conhecedor do bem e do mal. Olha aqui, conhecedor do bem e do mal. Onde é que está escrito conhecedor do bem e do mal? Aqui, olha. Aqui, olha. Quando o homem pecou, foi o que o Eterno disse para o homem. Disse, falou com o filho, né? Está ali o Eterno falou, disse assim, olha. Aqui, ó. Então disse o Eterno, és que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Está vendo? Satã pregou uma mentira e uma verdade. É isso que vocês não estão entendendo, Satã. Tem que entender essa lado dele. Ele é o pai da mentira, ele é mentiroso, mas ele prega a verdade. Aí, os religiosos estão aí, certo? Não estão entendendo a cilada do inimigo, estão seguindo a Bíblia por uma maneira, não estão entendendo a outra maneira. Às vezes o inimigo, o falso profeta, está por trás da mentira e o pastor está percebendo. Tenha cuidado, gente, não está vendo esse nome. Não está vendo esse nome que está no mundo, estou em Jesus, você não sabe, não está vendo esse nome. Analise isso. Faça como eu fiz, analise, não está vendo isso. Olha, botaram no tetragrama 4 letras que eu não falei antes, tetragrama 4 letras, eu crio o nome de Aú, com o Vav ali que é Yavé ou Iravé, Javé e Jeová, Jeová, aquele Vav ali, na minha visão, eu não vi que ele veio não. Eu reuni com o pessoal aí, um pouquinho que está aí, comigo na igreja, eu levei a doutrina, não aceitaram, não me reuni com eles, sabe por quê? Porque eu estou aderando o nome, estou aderando o nome. O nome do pai é Iá. Não é Iaú, nem Yavé, nem Yeró, nem Yehoshua, não. É porque aquele Vav ali entrou mesmo de nome no mundo. É Rová, Jeová, Javé, Yavé, Yehoshua, Yahushua, Yeshua. Não, não é assim. O nome do pai é Iá. Salvação é no pai. Quem salva é o pai. O pai salva na pessoa do filho. O filho é a propiciação. Então Satanás, ele pregou verdade e mentira. Aonde foi que ele pregou uma verdade? Veja só onde ele pregou uma verdade. Vamos lá para Mateus capítulo 4. Veja o que ele fez, né? Veja o que ele fez. Quando ele estava, o filho do pai estava jejuando lá, 40 dias, 40 noites, veja o que ele falou com o filho do pai dele. Vamos ver o que ele pregou lá. Veja só. 4. Livro de Mateus. Capítulo 4 diz assim, olha. Diz assim. Magia, porém, aqui de baixo. Então, aqui, a seguir, no 4.1, capítulo 4, verso 1, diz assim, a seguir foi o Machia, levado, o Machia fala enviado, filho pai eterno, enviado, pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha, então o tentador, o inimigo, Satã, aproximou-se dele e disse, veja o que foi que o inimigo fez. Se és filho de Deus, está aqui Deus, que é o Filho eterno, manda que essas pedras se transformem em pão. Aí o filho pai eterno respondeu na bucha, em cima dele. O Machia, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Eterno. Então o diabo levou a cidade santa, acha lá em Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo, veja o que ele fez com o filho do Eterno, e disse-lhe, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, ele pregou agora o que está escrito na Bíblia. O que está escrito na Torá, o que está escrito no Evangelho. Ele pregou uma verdade. Foi o que ele pregou, ele disse assim, aí, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. Onde é que está isso escrito? Salmo 91, aqui, ó. Salmo 91. Olha aqui, vamos para Salmo 91. Aqui, ó, Salmo 91, ó. Salmo 91, 10. Nenhum mal te sucederá para nenhuma chegar à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito
para que te guarde em todos os teus caminhos. Ele pregou a verdade lá em Salmo 91. Ele foi passando pregando uma verdade, querendo iludir o Filho Pai Eterno, querendo que ser adorado pelo Filho Pai Eterno. Aí pregou o que está escrito. O Filho Pai Eterno também respondeu o que está escrito. É uma briga, gente, é uma teima. O Evangelho é uma teima, olha. E vocês, eu convido os pastores, convido vocês que são religiosos, para nós debater o Evangelho, para nós fazer reunião, se sentar, vamos mostrar da Bíblia, como é que vocês estão errados, como é que vocês estão certos, e vocês não querem. Estão seguindo o ensinamento de pastores, o pastor não pinta embora com vocês, faz vocês de massa de manobra. E eu vejo pessoas religiosos evangélicos, que se diz evangélico, que são protestantes, quando levam o Evangelho, começa a inventar mentira. Começa a inventar várias mentiras, muitas mentiras. Torcendo o texto, como diz lá em 1 Pedro. Em 2 Pedro ali, né? 3,16. Pega o texto, torce, deturpa o texto conforme as suas próprias outras escrituras, para a sua própria destruição. Então Satã, gente, ele engana com mentira. Prega uma mentira e prega uma verdade. Vamos ler os textos novamente, né? Lá em Mateus, continuando. Aqui, ó. Mateus 4, diante, diz assim aí. Aqui, ó. Assim, ele colocou o pináculo e disse: se és filho de Deus, está abaixo, ao seu anjo te ordenará. Salmo 91. Aí voltando aqui, eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com uma pedra. Aí pregou o Salmo 91, quem pregou foi Satanás, para o Filho Pai Eterno. Aí o Filho Pai Eterno respondeu o Filho Pai Eterno, também está escrito, também está escrito. Você tem que entender, onde é que vocês estão errando, e vocês estão errando feio, certo? Eu também não entendi isso, passei a ler essas coisas, entender essas coisas. A Bíblia é um livro de enigma. Vocês não estão 100% errados, não também 100% certo. Vocês estão meias palavras. Quando diz no livro de quê? Lá em 10:4, diz que vocês têm zelo pelo Eterno, mas não comprando conhecimento. Vocês não estão tendo conhecimento pelo Eterno, não estão cumprindo conhecimento, como eu estou com esse conhecimento hoje. Não estão tendo. Vocês estão tropeçando aí. Pega texto, aprova texto e anula texto. Aprova o Pai Eterno aqui e anula o Pai Eterno em outro canto. É por isso que em Provérbios, capítulo 30, verso 6, diz o quê? O Pai Eterno disse: eu não aumentei as minhas palavras, para que não te repreenda, não chega mentiroso. O pessoal estão pegando os textos, a Bíblia, estão anulando os textos, estão pregando de maneira diferente, estão criando mesmo de religião. A religião se cria por um pequeno texto. Um pequenozinho texto se cria uma religião. Um pequenininho texto se cria com esse texto, com a religião que é dividida. Um crê que o Pai e o Filho é um só, não tem da maneira, tem que entender como é um só, tem que entender que ele é mais de um, o Pai e o Filho é diferente, o Pai é maior que o Filho. Aí pode só porque o texto, o Filho Paterno falou: Felipe, quem me vê, vê o Pai. Aí não entenderam, criaram uma religião em cima disso aí, outros criaram outra religião, dizendo que o sábado é de dia e a noite não pode, que é sábado. Cria 2 semanas, quer dizer, cria 14 dias dentro de 7, que o dia de 24 horas é de 12 solar e lunar, são mais 12, dá 24, é criar 2 semanas. Criaram, eu conheço uma religião que estava no nosso meio comigo, criou uma religião, criando no sábado só de dia, 12 horas, e anulando a sábado da noite. Lá em Levítico está dizendo o quê? O meu sábado é de uma tarde a outra tarde. Se criou outra religião. E inclusive prestou um mundo de religião. Aí criou essa religião no meio do mundo, tudo de maneira diferente. A igreja adventista está certa, pelos 10 mandamentos, guarda o sábado. Aí já criou outra religião, não guarda sábado. Aí está outra, usa véu, a igreja do véu, usa o véu, que é para o judeu. Aí já não se separa das outras. Então tudo que sabe por quê? Porque não pega a Bíblia e analisa a Bíblia. É texto, é contexto, é um pouquinho daqui, é um pouquinho dali. É por isso que você não entende, certo? O lugar que vocês estão preocupados com o mundo, atrás de riqueza, de bens, fazendo curso, fazendo estudo para arrumar emprego, e falando da vida dos outros, e conversando besteira, lê a Bíblia, rapaz. A Bíblia está aqui em sabedoria. O pessoal pega a Bíblia, bota debaixo do braço, você vai ouvir, pastor, fala bonito, porque fez curso de teologia, né? Tá lá, se amostrando paletó e gravata, e dando pulo, e fazendo meio mundo de demonstramento, e enganando vocês. Vocês estão sendo iludidos com esses falsos pastores, certo? Então aqui, o Satanás pregou verdade e pregou mentira. Onde é que o demônio fala a verdade? Onde é que o demônio fala a verdade? Vamos ler em Mateus? Marquei o texto aqui. Lá em Mateus 8:24. 8:29, aliás. Mateus 8:29, aqui na frente. Aí. Mateus 8:29. Vamos ler aqui, ó. O termo falando a verdade aqui, ó. 8:29. Diz assim. Aqui, ó. Tendo ele chegado a outra margem, chegou a outra margem, a terra dos gadarenos, vieram ali ao encontro 2 endemoniados. Veio 2 endemoniados falar com o Filho Pai Eterno.
saindo dentre os sepulcros, tá vendo? E a tal ponto furioso que ninguém podia passar por aquele caminho. Quer dizer, os dois coitados com os demoniados, daí veio esses dois coitados. E demônio fala com o filho paterno. E esses que gritaram, veja, gritaram, os demônios gritaram. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Aqui, falando a verdade. Também os demônios falam a verdade. Ele é o pai da mentira, gente, mas também ele fala a verdade. Tem que se entender. Aí você vai na igreja, está o pastor falando verdade em parte, mas bota uma mentira ali. Agora a mentira que os pastores botam para vocês, como na mão deles, sabe o que é? O dinheiro do dízimo. O dízimo era na lei, hoje é na graça, hoje é a oferta de fazer o bem, ajudar o irmão, dar a parte ao pastor para ele ser um administrador da palavra. Não está. Eu vejo que esse pastor aí é negociando, pastor envolvido com outro ganha salário no canto e ganhou. Não, o pastor está na igreja, ele tem o saláriozinho dele, como eu falei antes, na doutrina da igreja, do pastor do dízimo. Ele tem que receber um ordenáriozinho, certo? Para manter sua casa e está 24 horas na Bíblia, lendo, para dar o estudo aos fiéis. Não está envolvido com o mestão. Eu conheço pastor aí que é envolvido, é luxando, é criando gado, é com fazenda, é envolvido com vendendo água mineral. Quando eu sei que o cara vender água mineral, que é pastor, não, pastor tem que estar aqui dentro. Então ele fica dentro de casa lendo a Bíblia praticamente 24 horas para aprender os estudos, para passar para os irmãos. Aí os irmãos é fortalecido e ele vai manter o pastor com o seu ordenado. O aluguel dele, se paga aluguel, se não paga aluguel, não precisa pagar nada pastor. Eu fui pastor, não precisa um centavo de ninguém. O pastor era um rebanho, tinha mais de 30 pessoas, 40 pessoas. Tivesse comigo, gostava mais de 100. Mas como eu preguei a verdade, eles correram. Mas nunca precisa um centavo de ninguém. Por quê? Porque eu já tinha a minha praça de táxi, trabalhava taxista, nunca precisei um centavo de ninguém. Isso eu dou testemunho a qualquer pessoa. E quando alguém vinha dar uma coisa, eu não, deu um irmão que está passando fome, vá lá na favela, deu um irmão lá, um pobrezinho está passando fome, vá lá. Porque não adianta eu estar comendo do bem do melhor, de comida de pobre, eu como gasto com bem, gasto para ter, comer um prato de feijão com carne e farinha e o meu vizinho passando fome. Não. Isso não é assim, o Pai Eterno não quer assim, porque ele está precisando, então vamos partir o pão. Se acontecesse isso, esse mundo era outro. Então, gente, vocês estão iludidos por ideia de pastor. O pastor está iludindo vocês e vocês não estão percebendo. Vamos ler aqui, lá em 1 Coríntios 11, 14. 2 Coríntios 11, 14, né? 2 Coríntios 11, 14 diz assim, veja só. Vamos ler lá. 2 Coríntios 11, 14 diz assim, ó. Diz assim. Aqui. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transformará em anjo de luz. Como é que ele se transforma em anjo de luz? Ele vai mansinho para cima de você. Quando ele foi querer iludir o Filho do Pai Eterno lá, ele se transformou-se em anjo de luz. Ele não foi com aquela máscara feia parecendo o espanta-carranca, não. Aquele que espanta os bichos ferozes nos rios. Ele foi bonito, um anjo de luz. Você pensa que o Satanás ele é besta, é? Ele tem poder, menino. O Satanás tem poder de dar coisa, ele tem poder de fazer cura, ele tem poder de fazer mesmo de coisa. Ele só não tem um poder que não foi dado a ele. Sabe o que é o poder que Satanás não pode? Ressuscitar. Só ele não faz isso. Mas o resto ele pinta aqui, ele dá riqueza, tira riqueza, ele faz pinta embora aqui no mundo, e você não está percebendo. Às vezes pensa que é uma coisa, não, o Satanás está por trás. E pensa que a palavra aqui, aí. Pensa a palavra aqui. Satanás botou aí, Satanás iludiu a besta, os três espíritos, demônios, lá em Apocalipse lá, vai pregar três espíritos do mundo fazendo sinais, espírito de rã fazendo sinais. Fazendo sinais, você acaba de ter cuidado com aquelas barreiras. Quer dizer, o inimigo, ele é o pai da mentira, como diz lá em João 8,44, diz assim, olha. Como o Filho Peter falou aqui, João 8,44, vou ler para vocês aqui, olha. João 8,44 diz assim, olha. Vós sois filhos do diabo, olha, vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai. Querem satisfazer o desejo de que ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque ele não é da verdade, e não é verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Ele é pai da mentira, mas também ele fala a verdade. Não só é mentira, não sai da boca dele, ele fala a verdade também. Quando ele foi iludir a mulher lá, ele pegou uma mentira e pregou uma verdade em cima. Tem que saber disso. É por isso que a palavra diz, examinai os espíritos para ser esse processo eterno. Porque muitos espíritos falsos profetas estão no mundo enganando o povo. Essas igrejas por aí, tenham cuidado com essas mentiras por aí, porque senão vocês estão numa barca furada. Estão pensando que estão salvos, quando chega lá vão quebrar a cara. Porque está aí, o canal está aí para vocês entenderem. Assente e examine a escritura, porque a palavra está aqui. E tem uma coisa, viu? A Bíblia, entrou mentira dentro da Bíblia. Entrou mentira aqui dentro. Eu tenho que estar ativo. Eu tenho 17 Bíblias. Eu tinha 20.
Dei 3, porque me pediram, eu dei 3 Bíblias, tem 17 Bíblias. Bíblia é um pouquinho daqui, é um pouquinho dali, é um pouquinho de outro lugar. Eu estou com 2 Bíblias aqui, inclusive esse novo texto que eu vou pregar agora, outra nova doutrina. Tenho 2 Bíblias. Tem a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia completa, e tem a Bíblia evangélica. A Bíblia evangélica tem os 7 livros a menos. Já a Bíblia católica tem os 7 livros normal. Disseram que era livro apócrifo, tiraram os 7 livros, é só inspirado. Aí tem no mundo, já começa errado a Bíblia. A Bíblia já começa com coisa errada. Bíblia com 7 livros a menos. Como é que pode uma Bíblia com 7 livros normal e outra com 7 livros a menos? Quer dizer, já começa com coisa errada. Porque foi isso? Foi os homens que fizeram. Porque a Bíblia, ela é um livro, Bíblia. Bíblia é uma palavra grega, Bíblia. Então aqui, entrou o dedo do homem e botou mentira aqui dentro. Inclusive, esse como Jesus, que é uma mentira que está no mundo e você não está percebendo. Vou dar outra doutrina daqui a pouco. Então, obrigado e até a próxima oportunidade. Pronto, foi tudo aqui. Só que se eu estou conversando com você, só um derradeiro.